gráfico do Bitcoin tá lindo, né? De ontem para hoje ele deu essa pernada, saiu da casa dos 43 mil dólares para os 47. E o que é que fez isso? Aqui nesse vídeo eu quero te listar 3 motivos pelos quais o Bitcoin pode ter dado esse salto bastante relevante de um dia para o outro. O terceiro deles é aquele que é o mais provável, mas os outros dois também são interessantes. E direto ao ponto, sem enrolação, o primeiro motivo que pode ter afetado o preço do Bitcoin é um ciclo natural de mercado. Se você pegar os dados históricos dos últimos anos, setembro, historicamente, é um mês negativo para o Bitcoin. Via de regra, em setembro de cada ano, Bitcoin tem um mês sangrento em termos de perda, e agora, em 2021, não foi diferente, mas a recuperação veio rápida. Logo no dia 1º de outubro, o Bitcoin já está valorizando mais de 10% em apenas um dia. Então, a primeira razão é um ciclo natural de mercado. Setembro já tem se tornado tradicionalmente um mês de baixa para o Bitcoin, mas os ciclos apontam que logo depois vem uma recuperação. Se a gente olhar o gráfico mais detalhadamente, o momento atual, a configuração não apenas de setembro, mas dos últimos meses, agora em 2021, está muito parecida com a configuração gráfica de 2013, quando o Bitcoin saiu e também deu uma pernada. 2 meses depois de setembro de 2013, o Bitcoin teve uma valorização de cerca de 10 vezes, tá? Mas a intenção desse vídeo aqui não é fazer uma análise gráfica, então eu quero logo te passar para o segundo motivo que pode ter afetado o preço do Bitcoin. Na verdade, ele não é a causa mais provável, tá? Porque eu acredito que o mercado ainda não precificou esse movimento, mas isso pode ser responsável por uma alta nos próximos tempos, tá? Que é o fato de El Salvador, que já adota o Bitcoin como moeda de curso legal, ter começado a utilizar energia vulcânica para minerar Bitcoin. Sim, o governo de El Salvador tem muitos vulcões geram energia barata, e essa energia está sendo utilizada para mineração de Bitcoin. Por que isso é relevante para o mercado? Em que pese a economia de El Salvador ser uma economia pequena, isso acaba representando um custo de oportunidade para os demais países. O El Salvador foi o primeiro país do mundo a adotar Bitcoin como moeda de curso legal. O Panamá está seguindo essa tendência, está praticamente fazendo isso também, está em vias de adoção do Bitcoin. E à medida que El Salvador começa a minerar Bitcoin e essa mineração gera um caixa para esse país, os outros países têm um custo de oportunidade pelo fato de eles terem as reservas em moedas fiduciárias. À medida que o desempenho de El Salvador for se tornando cada vez mais vistoso e cada vez mais atraente, e outros países vão entender que eles estão diante de um custo de oportunidade de adotar as moedas fiduciárias em detrimento do Bitcoin e eventualmente de outras criptomoedas, tá? Porém, apesar de essa notícia de El Salvador estar minerando Bitcoin com vulcões, ou seja, aproveitando o potencial energético que, de outro modo, seria um excedente que não seria aproveitado para converter em Bitcoin, ou seja, para aumentar o caixa do país. Acho que essa notícia é super relevante, mas eu acredito que ela não tenha tido influência nessa subida de preços agora, mas é uma notícia bastante relevante sim, e acho que à medida que cair a ficha de mais pessoas, que o mercado for tendo mais consciência disso, essa notícia vai refletir cada vez mais nos preços do Bitcoin. Mas o fato que pode ter influenciado nesse aumento de preços aqui, nessa subida vertiginosa, bem rápida, o mais provável é que isso se deva às declarações do Jerome Powell. Jerome Powell é o presidente do Fed, do Banco Central norte-americano. O Powell, agora na quinta-feira, ele participou de uma audiência na Câmara dos Estados Unidos e
ele deu algumas informações importantes para o Bitcoin e para o mercado cripto de um modo geral. A primeira e mais óbvia é o fato de que ele manifestou claramente o fato de a proibição do Bitcoin e de outras criptos nos moldes do que está acontecendo na China estar totalmente fora de cogitação nos Estados Unidos. E essa é uma grande notícia para o Bitcoin, especialmente pelo fato de que cada vez mais aqui no canal, eu não canso de falar isso, cada vez mais fundos institucionais estão adotando o Bitcoin como uma fonte alternativa de investimento e estão se atraindo cada vez mais pelo mundo cripto. À medida que você tem o governo norte-americano, na figura do presidente do Fed, declarando que não tem nenhuma intenção de declarar o Bitcoin como ilegal, isso traz uma segurança muito maior para esses investidores e faz com que isso se reflita sim no preço do Bitcoin. Outro ponto bastante relevante declarado pelo Powell nessa audiência foi o fato de ele ter manifestado interesse em regulamentar criptos, especialmente stablecoins. Stablecoins são moedas que, como o Tether, por exemplo, são pareadas no dólar, elas são lastreadas no dólar. Isso também é um fator importante para o crescimento do mercado cripto, em que pese muitas pessoas do mercado cripto serem radicalmente contra toda e qualquer forma de regulação, pensando fora da bolha de que alguns fazem parte, pensando em termos de investidores, grandes investidores institucionais, uma regulação é sim bem-vinda, especialmente porque em relação a algumas stablecoins a gente tem alguns riscos iminentes, tá? Então a regulação ela traz segurança, o fato de ele manifestar claramente a não intenção de proibir, em que pese ninguém seja capaz de proibir o Bitcoin, se o governo norte-americano, o Banco Central, etc., decidissem tentar proibir, isso poderia afetar o Bitcoin sim no curto prazo. E o fato de eles manifestarem interesse em incorporar a realidade cripto à realidade institucional governamental é sim um fato muito relevante e que é positivo em termos de aumento de preço no curto prazo. No longo prazo, o Bitcoin ele é uma força intrínseca. Os fundamentos do Bitcoin são uma força intrínseca que façam com que ele tenha uma trajetória de valorização completamente descolada, especialmente de moedas fiduciárias, ok? Mas esses três fatores aqui possivelmente, em alguma medida, acabam concorrendo para essa subida rápida e vertiginosa do Bitcoin. O ciclo natural de mercado, a tradição de setembro ser um mês sangrento e logo depois ter uma recuperação, o fato de El Salvador estar minerando Bitcoin, aproveitando a energia de vulcões para minerar Bitcoin e especialmente as declarações do Jerome Powell de não intenção de proibir Bitcoin, tá legal? Esse aqui foi um vídeo rápido, apenas para te atualizar em relação a isso. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.